Gazeta Esportiva já está no ar e hoje temos Copa do Brasil, Liga dos Campeões da Europa, as finais do Campeonato Paulista, entre outras atrações aqui do nosso programa que está sensacional. E a gente começa o Gazeta Esportiva falando de um dos mais importantes nomes do futebol brasileiro na atualidade. O técnico do Palmeiras, Luiz Felipe Scolari, que logo mais vai atingir uma marca importante comandando o Verdão contra o Júnior Barranquilla pela Copa Libertadores. Veja! As histórias de Filipão e do Palmeiras se confundem ao longo dos anos. Nas primeiras duas passagens, títulos importantes, um treinador com a cara do clube. Contando todas as vezes que dirigiu o Palmeiras, Filipão tem 457 jogos no currículo. Mas é um outro número, também muito significativo, que chama atenção. Olha só, no jogo de hoje à noite, o treinador vai completar 50 jogos nessa terceira passagem pelo Verdão, e com uma marca impressionante. Levando em conta somente as primeiras 50 partidas, Filipão tem um menor número de derrotas do que qualquer outro técnico nos últimos 47 anos. Antes disso, Oswaldo Brandão havia somado apenas 2 derrotas nos primeiros 50 jogos. Nesse período, Luiz Felipe Scolari tem 30 vitórias, 14 empates e somente 5 derrotas. Um aproveitamento superior a 70%. Foram 72 gols marcados e 24 sofridos. Hoje, pela Libertadores, Filipão terá a chance de melhorar essas marcas, dar um fim nesse período de ressaca depois da eliminação do Campeonato Paulista, mas acima de tudo fazer com que o time passe para o campo esse rendimento que os números apresentam. Grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva. Os números do Filipão contrastam com a arte de jogar futebol. Isso não é de agora, isso vem desde sempre, desde a primeira passagem dele pelo Palmeiras. Agora é a terceira passagem, 50 jogos e um aproveitamento de respeito, né? O melhor em 47 anos. E quando ele assumiu o Palmeiras pela primeira vez, em 1998, se não me falha a memória, 97, né? O Filipão foi muito questionado também, porque os torcedores mais, digamos, mais saudosos, fãs da academia, viam um time que jogava mais retrancado, que tinha aquela coisa do antijogo, de jogar bola para matar o tempo, e aquilo matava o torcedor mais, digamos assim, mais saudoso. Tanto que teve o ápice das rusgas, né? Ganhou um apelido de Turma do Amendoim, que eram aqueles torcedores que ficavam lá atrás do Filipão reclamando, xingando o tempo todo. Faz parte do estilo do Filipão. Assim ele conseguiu as suas principais glórias, à frente do Criciúma, à frente do Grêmio, à frente do próprio Palmeiras, e continua até hoje. O Filipão não mudou. Isso não significa que ele não seja um vencedor, mas a quem gosta do futebol bem jogado e do futebol arte, vai torcer o nariz como sempre aconteceu, até mesmo 20 anos atrás. Chico. Bom, boa noite, Celso, boa noite, Michele. Eu concordo com você em parte. Mas eu não posso esquecer nunca da experiência que eu tive com o Filipão, vivenciando o dia a dia na Copa de 2002, na Coreia e no Japão, na Coreia do Sul e no Japão. Lá o Filipão mostrou realmente quem ele era. Lá ele mostrou realmente que era um treinador que ouvia ideias, que ouvia os jornalistas. Você vai falar, bom, estava do outro lado do mundo, tinha só 400, 300 jornalistas, era mais fácil ouvir, era mais fácil conversar, e de fato era, né? A gente tomava café com a seleção brasileira, mesmo não estando no hotel da seleção, a gente tomava café, tinha uma convivência diária e muito, assim, como é que eu vou dizer, proveitosa, tanto para o lado do Felipão como para o nosso. Agora, o Felipão técnico de clube é outra pessoa. É outra pessoa. Por exemplo, eu duvido que se ele abrisse o treino do Palmeiras durante uma semana e deixasse os jornalistas verem como é que treina o Palmeiras, como ele treina o Palmeiras, não como treina o Palmeiras, como ele treina, os treinos que ele faz, alguns treinos que ele utiliza, você vai ver que muita bronca do Felipão ia cair. Porque o Felipão é realmente um especialista em treinar defesa,
meio-campo, não ataque, mas defesa e meio-campo. O ataque ele deixa os jogadores livres se virarem e ir para frente, mas o meio-campo e a defesa ele treina muito bem. Pena que ele fecha os treinos e essa juventude de hoje não pode ver a especialidade maior dele, que são esses dois setores do gramado. Porque olha, mesmo com esses números expressivos, eu vou falar os números de novo aqui, desde que retornou ao Palmeiras agora dessa vez. Então são 30 vitórias, 14 empates e somente 5 derrotas. Mas que derrotas, né? Bom, então, nesses primeiros 50 jogos que o Filipão completa hoje no Palmeiras, então, o menor índice de derrota dos últimos 47 anos, como a gente viu no nosso VT. Mesmo com todos esses números, o técnico palmeirense já não está sendo mais unanimidade, não, entre os torcedores. Por causa de um paulistinha. Brincadeira? Diante disso, a gente lança a nossa enquete do dia. Aí que você vê que não é paulistinha, hein? Um tropeço hoje, diante do Júnior Barranquilla, coloca o Felipão em risco no comando do Palmeiras? Sim, olha, na minha opinião, hein? Eu acho que não deveria colocar. Mas coloca ou não coloca, Celso? O que significa esse tropeço, por exemplo? Não vai ser desclassificado. Não vai ser desclassificado, mas eu concordo com você também, não deveria colocar em risco. Mas começam, né, os burburinhos, as cornetas começam a soar nas alamedas do Palestra Itália, e hoje fora Allianz Parque, fora delas os números também. aí de novo. Que essa diretoria do Palmeiras já se mostrou muito suscetível a resultados, né? Hoje vai ser o 50º jogo do Felipão. 30 vitórias, 14 empates, 5 derrotas. E o aproveitamento é fantástico, 70% de aproveitamento. Só que eu devo lembrar que o Roger Machado foi mandado embora, se me falha a memória, com 72% ou com 67%, que era um aproveitamento muito bom também. Então, como essa diretoria ela é muito suscetível ao que acontece nos bastidores, eu acho que começa a ficar em risco, sim. Olha, Michele, na minha opinião, começa a ficar em risco também. E mais, não é só o Felipão, é toda essa estrutura nova que está lá no Palmeiras. Vão começar a questionar o Felipão, daqui a pouco vão começar a questionar a diretoria. Já teve até pichação, fora Borja, fora Leila. A gente vai falar disso agora, daqui a pouquinho a gente vai falar da pichação que teve lá nos muros do Palmeiras. Aliás, muito estranha essa pichação, hein? Isso aí pra mim tá com cheiro de coisa encomendada. Fora a tia Leila, não. Fora a tia Leila não tem culpa disso, não. Vai, fala, Chico. Ela não escala o time, não joga ela só põe o dinheiro lá. Só põe o dinheiro. É uma investidora, né? Claro. É ruim se ela sair dela. Aí vai ficar feia a coisa. Mas, enfim, o Felipão vai ser pressionado, sim, na minha opinião. Vai ser pressionado. Bom, você pode votar como, onde, por quê? Por quê? Porque o programa é legal e porque a gente quer a sua participação. Então você vota no site gazetesportiva.com, você participa através das redes sociais, no Twitter, colocando a hashtag Gazeta Esportiva. Pisca, Gutinho. Cadê? O Guto tá aí hoje? E você também pode participar, interagir com a gente, mandando um vídeo, é o Vitor que está hoje com a gente, mandando um vídeo de até 10 segundos com algum comentário, alguma pergunta pra gente pelo WhatsApp, nosso número 99479-1633. Fala teu nome, teu bairro, tua cidade, 99479-1633. Grava com o celular deitado para a imagem ficar bonitinha na televisão. Falando no Verdão, vamos fazer contato imediato de primeiro grau com o repórter Fernando Gavini, que está no Allianz Parque para acompanhar o jogo entre Palmeiras e Júnior de Barranquilla pela Libertadores. Boa noite, Gavini! Boa noite a todos que acompanham o Gazeta Esportiva. Falo aqui da frente do Allianz Parque. A partir das 9h30 da noite, o Palmeiras enfrenta o Júnior de Barranquilla, disposto a se recuperar dos últimos 3 maus resultados. O Palmeiras não marca gols há 3 partidas. Os 2 empates contra o São Paulo, que lhe custaram a eliminação do Campeonato Paulista, e também a derrota da semana passada para o San Lorenzo na Argentina, que fez o Verdão perder a liderança do Grupo F da Copa Libertadores da América. E esses maus resultados causam uma grande pressão neste momento na equipe do Palmeiras. Para se ter uma ideia, os muros aqui do Allianz Parque amanheceram pichados. Nem parece que o clube, alguns meses atrás, foi campeão brasileiro, né? A torcida já está brava e cobrando. E sobrou para Leila Pereira, da Crefisa, sobrou pro Borja e para todo o time que foi chamado de pipoqueiro. Ou seja, a torcida não está gostando, não está gostando do atual momento vivido pela equipe do Palmeiras. E o grande lance é, o Palmeiras tem muito investimento, o Palmeiras tem
muitos jogadores, tem 2 jogadores por posição, de qualidade muito boa, muito maior do que a média do futebol brasileiro atual. Só que dentro de campo o time não tem conseguido mostrar esse futebol que a torcida gostaria de ver. De qualquer maneira, o Filipão para a partida de hoje contra o Júnior de Barranquilha vem com aquilo que ele tem de melhor. Vamos dar uma olhadinha na provável escalação do Palmeiras para jogar nesta noite aqui no Allianz Parque. O Everton, Marcos Rocha ou Mike, Luan, Gustavo Gomes e Diogo Barbosa, Felipe Melo, Bruno Henrique, Ricardo Goulart e Gustavo Scarpa, Dudu e Daverson. Técnico, Luiz Felipe Scolari. O Palmeiras ficou agora 4 pontos atrás do São Lourenço, né? O São Lourenço venceu o Melgar, foi a 10 pontos, o Palmeiras tem 6, ou seja, mesmo vencendo hoje, continua na segunda colocação do Grupo F, mas encaminha a classificação com um bom resultado nesta quarta-feira, já que aí o Melgar e também o Júnior de Barranquilha ficariam bem para trás na classificação da Libertadores. Agora, para o time colombiano, o jogo é de vida ou morte. Foram 3 derrotas até aqui na competição, perdeu todos os jogos do primeiro turno desse Grupo F. Então vem para o jogo contra o Palmeiras hoje para tentar sobreviver na competição, para ganhar uma sobrevida, para tentar nas últimas 2 rodadas conseguir ficar entre os 2 primeiros colocados. Então o jogo é decisivo para a equipe colombiana que vem escalada, que vem provavelmente escalada assim aqui para o Allianz Parque. Vieira, Piedrahita, Dita, Rafael Pérez e Gutierrez. Narvaez, Cantillo, Matias Fernandes e Sambuesa. Luiz Dias e Theo Gutierrez. Técnico, Luiz Fernando Soares. Júnior de Barranquilha, e eu volto daqui a pouco aqui da frente do Allianz Parque, viu, Michele? Para mostrar um pouquinho do clima aqui antes da partida. Claro que ainda está tudo muito tranquilo, são mais de 3 horas para o jogo começar, mas vamos ver se na minha próxima entrada já tem um movimentinho aqui para a gente mostrar e trazer um pouquinho mais dessa expectativa do torcedor palmeirense para o jogo desta noite. Tá certo, Michele? Tá certo, Gavini, muito obrigada. Vai arriscar um placar, um palpite, Chico Lang? E esse jogo é difícil para o Palmeiras? Esse time do Júnior Barranquilha é um time meio encrespado, Celso Cardoso? Tradicionalmente mas o Palmeiras venceu bem fora, deve também fazer a lição de casa tranquilamente, precisa vencer, até porque o São Lourenço, vai falar daqui a pouquinho, também venceu ontem no grupo do Palmeiras. Então, para ficar tranquilo na Libertadores, sem qualquer tipo de risco, de sobressalto, é bom que vença o placar? Hoje. E tem Palmeiras 2-0. Chico, e a pichação lá no Palmeiras? E quero perguntar para você se a eliminação no Paulista, você acha que vai abalar o time que vai entrar em campo hoje? Bom, primeiro sobre a pichação. Pichar em azul, em cima do verde, é de um mau gosto, de uma burrice impressionante, nunca vi. Seria só pior se fosse verde em cima do verde. Você pode pichar. Já foi pintado esse aí, me deu uma informação. Preto, porque se fosse para pichar, tá escrito algumas coisas aí, né? Mensalidade. Não conseguiram apagar. Bom, mas enfim, o preto em cima do verde é o certo, né? É o certo. Ou branco. Mas enfim, é injusto essa cobrança para cima do patrocinador. Não querendo puxar o saco da Crefisa, porque eles não anunciam aqui mesmo. Então, não querendo puxar o saco da Crefisa. Mas é injusto cobrar da Crefisa, porque a Crefisa tem dado jogador do Palmeiras. O Felipão pede, eles dão. O Matos pede, eles dão. Então, quer dizer, aqui não tem investimento mais de 1 bilhão de reais já foi investido. Então não tem que cobrar do investidor, tem que cobrar de quem faz o resultado. O investidor monta um timaço, vai lá, oferece tudo e aí você vai questionar? Não entendo isso. E outra coisa, hoje é obrigação. Jogador, então, hoje é obrigação do Palmeiras vencer. É obrigação. Na verdade, quem escala também, né? E quem escala? Quem escala tem que cobrar. Técnico, tem que cobrar o Felipão. Gosto do estilo do Felipão, admiro, acho que ele entrou para a história do futebol brasileiro como treinador, também por causa do 7-1, né? Ninguém vai esquecer isso, o 7-1 da Alemanha em cima do Brasil, lá no Mineirão, na Copa de 2014, mas é injusto se cobrar do patrocinador. O patrocinador tem feito o que é preciso. E a diretoria do Gagliotti também, essa é a verdade. Né? Agora, os jogadores é que têm comprometido. Sobre o jogo em si, que você perguntou da dificuldade, né? O Atlético Júnior não tem 1 ponto sequer na Libertadores. Perdeu os 3 jogos. Só que o Júnior Barranquilha. Eu chamo de Atlético Júnior, pode ser também Atlético Júnior de Barranquilha. Tá.
e o Palmeiras tem 4 pontos atrás do São Lourenço. Tá. Então, se o Palmeiras conseguir uma vitória, ele praticamente dá um passo enorme rumo à classificação, porque ele abre, na verdade, 5 pontos para o Melgar, que é o terceiro colocado. Tá. Então, ele encaminha a classificação e disputa o primeiro lugar do grupo com o São Lourenço da Argentina. Mas tem que jogar... Se tropeçar? Aí corre risco. Corre risco de repente ser ultrapassado pelo Melgar na próxima rodada. Nossa Senhora. E aí coloca a classificação em risco, porque o jogo com o Melgar é fora. Então o Palmeiras tem um jogo com o Melgar fora e um jogo com o São Lourenço em casa. E o Melgar, que a gente achava que ia ser tão fácil... Que... E aí transforma esse jogo com o São Lourenço em casa num jogo... Numa guerra. Exatamente, um time argentino, aquela coisa toda. Um jogo para Felipe Melo. Então o Palmeiras tem tudo... Tô brincando. Que a gente viu o que aconteceu contra o São Paulo. E mais 2 partidas agora à tarde completaram os jogos de ida das quartas de final da Champions. Na Holanda, o Ajax empatou com a Juventus por 1-1. E na Inglaterra, mesmo jogando na casa do Manchester United, o Barcelona levou a melhor e venceu por 1-0 também. E vamos seguir a rota das caravelas e sair da Europa para a Bahia, onde o tricolor da Boa Terra conquistou a vaga na 4ª fase da Copa do Brasil com uma vitória choradinha diante do CRB. O Bahia se classificou com um golzinho na Fonte Nova diante do CRB. Elton, no segundo tempo, fez o gol da vitória do time de Roger Machado. Final, 1-0 para o tricolor baiano. O jogo se demonstrou da forma como nós imaginávamos que ia acontecer. A gente propôs o jogo, criou as melhores oportunidades. Fizemos o gol talvez na oportunidade menos lúcida que criamos, mas que demonstrou o ímpeto e a vontade dos jogadores que estavam dentro de campo em acreditar até o final. Chegou a hora! Toda quarta-feira a gente tem um quadro muito legal aqui no programa para celebrar, olha que lindo, nosso Carrinhos, 25 anos do legado do grande Ayrton Senna. E hoje nós vamos rever uma entrevista que o recém-bicampeão mundial concedeu no fim de 1990 ao repórter Marcos Garcia, demonstrando, é claro, toda a rivalidade que ele tinha na época com o francês Alain Prost e com o compatriota Nelson Piquet. Emocionado, Ayrton Senna começou a coletiva agradecendo ao apoio recebido da imprensa brasileira. Mais que um agradecimento, foi um desabafo. Depois, Senna procurou se ater aos pontos mais questionados pelos jornalistas. Sobre o acidente com Prost no Japão, por exemplo, Senna disse que se surpreendeu com a atitude do francês. No meu conceito, na minha experiência, o Prost jamais ameaçaria ou tentaria arriscar 1 milímetro naquela curva, porque ele tinha um carro teoricamente superior ao meu, ele poderia esperar uma corrida inteira, troca de pneus, que inclusive era necessária naquela corrida para nós, e muita coisa podia acontecer. Com relação às declarações de Piquet, Senna disse que já foram tantas que ele recebeu que nem liga muito mais para elas. A partir do momento que eu tenho convicção e certeza daquilo que eu estou fazendo e por que eu estou fazendo, podem criticar e falarem, não vão mudar a minha atitude, a minha maneira de ser. Depois da coletiva, Senna ainda nos atendeu com exclusividade. Aquele desabafo de início da coletiva foi uma forma de você agradecer a todo o povo brasileiro pelo apoio e até a imprensa? Voltar para casa com o título de bicampeão do mundo, depois de tanta luta, é uma sensação única. E um pouquinho disso eu procurei dividir com todo mundo. Como é que está teu calendário até o início da temporada do ano que vem? Descansar primeiro e depois de descansar, fazer um plano de trabalho físico, psicológico, para me reestruturar e me reposicionar na luta do campeonato do ano que vem. E, além disso, também voltar a treinar com o próprio carro, procurar desenvolver o carro para o ano que vem.
Quando a gente fala de Ayrton Senna, todo mundo para, todo mundo olha, os olhos brilham, todo mundo aqui no estúdio prestando atenção na matéria e mais uma vez nós contamos com a presença no programa de Rodrigo França, jornalista do Instituto Ayrton Senna, que está aqui com a gente. Boa noite, Rodrigo, tudo bem? Boa noite, Michele, boa noite a todo mundo aqui, né? E é sempre especial falar do Ayrton Senna e muito legal lembrar o bicampeonato, né? Que foi mais ou menos a revanche do Senna contra o Alain Prost, né? Lembrando que no ano anterior ele teve aquela batida com o Prost, né? Só que a batida favorecia o francês. E aí o Prost jogou o carro para cima dele e tal. No ano seguinte, o Ayrton Senna vai lá, né? Tava na pole, mas não largou tão bem. O Prost tenta fazer a curva em primeiro e o Senna depois, né, admitiu que não ia dar o espaço para o Prost de jeito nenhum e bateu. E ele foi muito criticado, inclusive, por essa batida, mas de qualquer maneira foi uma revanche e garantiu o bicampeonato. O maior rival da vida do Senna foi o Prost, foi o Piquet? Quem foi, Rodrigo? Tem uma passagem curiosa na carreira do Senna. Quando o Senna ganhou a corrida em 93 da Austrália, era a última corrida da história do Alain Prost. Todo mundo, né? Pô, o Prost foi o grande rival dele, né? E aí um jornalista perguntou: Senna, qual foi o seu maior rival de toda a sua vida? Sabe o que ele respondeu? O Prost do lado dele. Ele falou, olha, pensou, né? E falou, eu teria que voltar ao meu tempo do kart e o maior rival que eu tive é o Terry Fullerton. É um piloto desconhecido que foi campeão mundial de kart, porque ele falou que naquela época, assim, não tinha política, não tinha nada, era só correr, era o que eu mais gostava de fazer e esse foi o meu grande rival. Então, deixo a resposta do próprio Ayrton Senna, né? Foi incrível. Super surpreendente. Eu acho que também uma maneira de dar uma cutucadinha ali no Prost que estava do lado dele, né? Para não dar essa honra para ele. E a rivalidade com o Piquet também foi bem acirrada, né? Sim, porque os dois pilotos disputavam espaço, né, ali, né? Então o Piquet já em 81 e 83 já tinha sido campeão mundial e o Senna chega na Fórmula 1 em 84 e logo de cara ele já ganha uma atenção muito grande da mídia, tem bons resultados. Tiveram históricos do Piquet não querer o Senna numa equipe, depois o Senna também ter algumas declarações, enfim, eles tiveram uma guerra de bastidores, né? E, obviamente, quando se está disputando ali, nem sempre não é porque é do mesmo país que vai ser amigo, né? Então, mas acho que para o Brasil, né? Eu tinha, na época, 8, 10 anos de idade. Imagina que privilégio você poder torcer por dois campeões mundiais. E ainda tinha o Emerson Fittipaldi na Indy ganhando tudo, né? Ele foi campeão da Indy 500, das 500 milhas de Indianápolis pela primeira vez. Então, para quem assistia na época como eu, né? Era um privilégio, não é à toa que hoje sou jornalista de esportes e principalmente automobilismo. Nossa, bom, pra mim nunca mais foi a mesma coisa a Fórmula 1 depois de Ayrton Senna. Eu sinto muita falta. Meu marido é apaixonado por Fórmula 1, mas também depois do Senna, o sonho dele era ser o Ayrton Senna. Bom, no dia 1º de maio vai ter um super evento lá no Autódromo de Interlagos. Se liga! Então, no dia 1º de maio, no Autódromo de Interlagos, como é que o pessoal faz para participar do Senna Day, Rodrigo? Olha, corre que já o primeiro lote já esgotou, viu? Então agora você tem que entrar no site, digita aí no Google, ingresso Senna Day, que daí você já vai ter o link direto, que é o link oficial do Instituto Ayrton Senna, e vai ter corrida, vai ter tudo lá, vai ter tudo explicadinho, a programação vai ser o dia inteiro, das 7 da manhã até as 6, 7 horas da noite. Vamos estar lá, né? Vamos estar lá. Com certeza. E para quem tiver, né? Quem gosta de correr a pé no autódromo, também tem uma promoção por R$90. Você pode correr, dar uma volta a pé, ganha o kit, né? Igual as corridas de maratona de revezamento, né? E ainda pode ver todo o show, todos os espetáculos. Então é imperdível mesmo. Que legal. Valeu, Rô. Muito obrigada. Depois você me traz a metragem lá. Quanto que a pessoa vai correr? Porque o Celso Cardoso, ele é especialista, hein? Você sabe? 5 quilômetros ou 10. Você pode... Interlagos tem 4.300 e poucos metros. Então, 5 quilômetros ou 10. Acho que ele vai fazer os 10. O Celso Cardoso fez a meia maratona de Buenos Aires. Rodrigão, obrigada, viu? Valeu, até semana que vem, quarta-feira. Vamos ver agora um dos vídeos que os telespectadores mandaram aí pelo WhatsApp. Põe na tela. Alô, amigos da Gazeta. Depois do time milionário do Palmeiras perder para o time da Copinha do Tricolor, encontramos a taça de 1951 do Palmeiras.
O Santos joga amanhã contra o Atlético Goianiense pela Copa do Brasil, com a missão de virar o placar após a derrota por 1-0 no primeiro jogo. E tem gente na expectativa pela estreia com a camisa santista na Vila Belmiro, um dos templos sagrados do futebol. A reportagem é do nosso setorista do Peixe do site gazetesportiva.com, Lucas Musetti. A grande novidade do Santos para a reinauguração da Vila Belmiro será a presença de Jorge contra o Atlético Goianiense nesta quinta-feira pela terceira fase da Copa do Brasil. E o lateral esquerdo está ansioso para ver o alçapão. Não conheci ainda a nova Vila Belmiro, não dei olhada ainda, vamos conhecer amanhã pessoalmente. Mas eu sei que está uma transformação enorme. O que falam aí é que os torcedores vão ficar mais próximos de nós, então isso é uma sensação maravilhosa para nós jogadores. O lateral esquerdo foi um dos poucos destaques do time na derrota por 1-0 em Goiânia e não esteve em campo na eliminação do Campeonato Paulista para o Corinthians por não ter sido inscrito a tempo da competição. Quem entende futebol sabe que o Santos não merecia essas eliminações que teve, da Sul-Americana e do Paulista. O jogo que fizemos contra o Corinthians é a demonstração do dia a dia, do trabalho que a gente vem respeitando do professor Sampaoli. Agora é erguer a cabeça e saber que a gente tem mais uma decisão quinta-feira. Sabemos que vai ser um jogo muito difícil também. O Santos deve ter o desfalque de Jean Mota para a decisão contra o Atlético Goianiense na Copa do Brasil. O artilheiro do Campeonato Paulista com 7 gols sentiu uma pequena lesão no joelho direito. E o substituto dele pode ser o lateral esquerdo Jorge. Jorge jogou como meia no Mônaco e também na base do Flamengo. As outras opções de Sampaoli são Caio Jorge ou Rodrigo, numa formação mais ofensiva, ou o volante Jean Lucas, num sistema mais defensivo. Felizmente, perdemos um jogador muito importante. Não sei ainda da lesão, do grau que foi a lesão dele, mas que ele volte o mais rápido possível, que ele é importante para o grupo. Depende da posição, vou entrar com toda a garra e com o objetivo de ajudar a equipe. Muito bem, vamos dar mais um pulo lá para o Allianz Parque com as últimas informações do confronto entre Palmeiras e Júnior Barranquilla pela Copa Libertadores. Fala, Gavini! Ô Michele, estou aqui nos arredores do Allianz Parque. Olha só, movimento ainda muito tranquilo por aqui. Normalmente esse local que fica aqui entre os bares da Rua Palestra Itália, fica fervilhando de gente momentos antes da partida. Vamos dar uma sentida. Vem cá. Vem aqui, aproveita e fala comigo. O que você está esperando o jogo hoje? Está bravo como o palmeirense que pichou aqui de manhã? Como é que é? Não, zero bravo. Acho que faz parte da vida a gente perder e vamos continuar. Eu tenho muita esperança no Palmeiras. A Libertadores é nossa. A primeira fase não está tão boa quanto do ano passado, mas o time é bom, vai conciliar aí bom jogo, vai engrenar. Mas é hora de não vacilar mais, né? São 3 jogos mais, aí que... Não pode mais vacilar. Agora o negócio é vencer e seguir para ser campeão. Valeu, parceiro. Obrigado. Falou. E você, o que você está sentindo, o que você está achando? Os últimos 3 jogos sem fazer gol, eliminado pelo São Paulo. Cadê aquele Palmeiras campeão brasileiro? Eu acho que nós temos que vender o Borja. Nós temos que dar um ânimo para esse time. Tá sem vontade, tá muita amizade com o Filipão, tem que ter garra e alma no coração, senão não vai jogar. O salário tá muito alto e os caras não estão produzindo. Tem que colocar o Palmeiras para jogar com garra, com raça. Tá faltando esse coração aí, o torcedor tá sentindo isso. O Dudu tá ganhando milhões, o Lucas Lima não quer saber de nada, o Borja parece que tá com dor de barriga, meu. Esse cara tá desanimado, pô. Então hoje é dia de dar resposta, tem que jogar bola hoje. É obrigação, não é nem resposta, é obrigação de ganhar, pô. Nós colocou 30 mil de novo aí, ó. Tem que ser 3, 4-0. Senão não vai dar ânimo. Vai fazer a torcida voltar a sorrir também, né, cara? Sim, pô, eu vim de Belém do Pará andando, cara. Você acha que é fácil? Como assim? Tô zoando. Legal. Obrigado, Valeu, meu parceiro. Irmão, obrigado. Deu pra sentir um pouquinho do clima, hein? Torcida do Palmeiras cobrando demais e querendo ver uma reação da equipe na partida de hoje contra o Júnior de Barranquilla. Vamos ver o que vai acontecer, Michele. Valeu, Gavini. Na verdade, eu nem entendi. Ele veio mesmo, não, né? Brincadeira, né? Brincadeira. Tá zoando, senão ele tava no meio do caminho ainda, que é longe, né, Chicão? 7.000 quilômetros, uma coisa Nossa assim. Senhora, pela madrugada. E veio ouvindo Calypso ainda. Tá louco. Dá pra dar uma 7 mil quilômetros também não exagera, né, Chico? Não, mas Pô, Belém do Pará? Eu vou pelo avião. Eu vou pelo avião. Daqui até Brasília, 2 horas e meia. De Brasília até lá são 4 horas. Entendeu?
Bom, é então, longe, gente. É longe pra caramba, dá quase 6 mil quilômetros. Vamos checar agora, fiquei curioso. Mas checa, dá um Google aí no nosso oráculo. Pelo avião é isso aí. Vê aí, quantos quilometragem em São Paulo, Belém do Pará. A Federação Paulista de Futebol realizou hoje mais uma reunião do Conselho Técnico da entidade para definir os detalhes da grande final do Campeonato Estadual entre Corinthians e São Paulo. Mas adivinha só quem roubou a cena do evento? O VAR, né? O primeiro tema de debate na Federação Paulista de Futebol foi ele, o árbitro de vídeo. O balanço até aqui é positivo, mas a organização do campeonato reconhece que é preciso diminuir o tempo de decisão após a solicitação do VAR. Na nossa avaliação, o VAR está cumprindo o papel, como você bem disse, né? Corrigindo erros, evitando injustiças. E o nosso desafio realmente é a gente diminuir esse tempo, né? A gente fica feliz que essa tecnologia, nós vimos alguns lances que realmente sem a ajuda da tecnologia seria praticamente impossível do árbitro definir com acerto. E o que dizer das críticas feitas pelo técnico palmeirense Luiz Felipe Scolari? Eu não sei por que precisa mais bandeira hoje. Não precisa mais bandeira. Bandeira para fazer o quê? Bandeira levanta, depois de 44 minutos vão dizer que não foi. Eu volto a dizer, né? O VAR ele traz mais justiça, mais integridade para a competição. Ele é um instrumento a mais que o árbitro tem. É uma ferramenta a mais que o árbitro tem. Autoridade, o árbitro continua sendo soberano no campo. Com a utilização do VAR, o árbitro sempre tem que tomar uma decisão. Ele vai marcar um pênalti, então ele tomou uma decisão. Depois, se o assistente de vídeo constatar que há um erro claro e óbvio, vai informar o árbitro, que novamente vai tomar uma decisão. Então, a decisão é sempre do árbitro de campo. Depois foi a vez dos presidentes dos clubes entrarem em cena para falar da decisão que terá bola personalizada. Olha só, essa aqui da partida de ida deste domingo no Morumbi entre São Paulo e Corinthians. E ela em jogo, a taça do Paulistão de 2019. Há 2 meses atrás nós estávamos aqui em 20, hoje estamos em 2, é um avanço. É muito importante e honroso para o São Paulo estar na final do Campeonato Paulista, certame que ele prestigia muito. E o corintiano André Sanches, que dessa vez preferiu não apontar favorito para a grande decisão. O que eu quero é que seja um jogo bonito, um jogo leal, que não tenha violência e que ganhe aquele que tiver um dia melhor. Mas se eu fosse favorito, eu falaria. Se fosse São Paulo favorito, eu falaria. E sobre o favoritismo, se meu time jogar como jogou contra o Santos, o São Paulo é campeão. Então nós temos que ter consciência que o Corinthians tem que jogar muito melhor do que jogou contra o Santos. Preço do ingresso e a cordialidade entre as diretorias dos clubes também foram temas abordados. Está compatível com a importância, com a grandeza do evento. Nós temos praticado, e isso não é uma coisa oportunista e ocasional, nós temos praticado preços de ingressos todos sempre favoráveis aos interesses do torcedor. Nunca tive nenhum problema no Morumbi, e é óbvio que o São Paulo tem uma limitação para atender o Corinthians, como o Corinthians também tem uma limitação para atender o São Paulo. E nós vamos ver a melhor maneira, tanto o Leco como eu, a melhor maneira dele atender os conselheiros e diretores dele, como eu atender os meus. Meus amigos, não é verdade isso que ele falou. O Andrés esqueceu que foi por causa de uma briga que aconteceu no estádio do Morumbi que ele começou a dizer que no Morumbi ele não jogava mais. Se lembra quando isolaram a torcida do Corinthians? O São Paulo também queria dar menos ingressos para a torcida do Corinthians. Deu menos ingressos para a torcida do Corinthians e houve um pisoteamento lá, várias pessoas se machucaram, ficaram aleijadas, tiveram que ser ressarcidas depois pelo próprio São Paulo. Foi uma confusão danada. E por isso que ele nunca mais jogou no Morumbi. E não joga no Morumbi. Agora que tem lá não, joga como mandante. Como mandante, ele como mandante em Itaquera ele joga todas as partidas. Mas foi lá que aconteceu a primeira grande confusão. E com o Andrés. Só 2 coisinhas. Eu fiquei a distância São Paulo-Belém do Pará, 2.800 quilômetros. 38 horas de carro. Isso. 573 horas a pé e 154 horas de bike. Sobre o VAR, gente, na boa, essa coisa do que o árbitro não tem mais autoridade, isso é uma grande bobagem.
o árbitro continua com autoridade. O que não vai mais passar, essa é a tendência pelo menos, não são erros. Isso faz bem para o futebol. Tem que parar com esse mimimi, reclamação. O VAR veio para ajudar. E se os profissionais do mundo da bola ajudarem, melhor. Muito bem, o São Paulo segue trabalhando de olho no clássico contra o Corinthians, só que o principal assunto do dia no CCT da Barra Funda não foi a final do Campeonato Paulista, mas sim a chegada de mais um reforço para a sequência da temporada. Domingo, São Paulo começa a decidir o título do Campeonato Paulista, mas a diretoria continua trabalhando sem medir esforços para reforçar o elenco. Depois das contratações de Pato e Tietê, o tricolor trouxe o meia Vitor Bueno, que está na Ucrânia. Em sua apresentação, ele fez questão de explicar por que resolveu aceitar a proposta de retornar ao Brasil. Não é qualquer dia que o São Paulo te liga, um time tão grande como o São Paulo interessa no seu futebol. Eu confio no meu potencial, nos profissionais que acreditaram em mim e tenho certeza que vai ser um ciclo vitorioso. Antes de ir para a Europa, Vitor Bueno se destacou defendendo o Santos. Já no Dínamo, sua passagem, que durou apenas 8 meses, não foi tão expressiva. Até ia muito bem nos treinos, nos amistosos, fazendo gol, e a opção do treinador de não me colocar. Às vezes ia para o jogo, às vezes nem ia para o jogo, então era realmente a opção do treinador. Recém-chegado ao clube, Bueno acredita que vai fazer parte de um elenco forte e vai brigar por títulos no tricolor. Com a chegada de reforços, só tem a ganhar o São Paulo. O Cuca é um grande treinador, nos últimos anos vem provando isso, que sabe trabalhar com um elenco bom. Vitor Bueno chegou no São Paulo por empréstimo e vai ficar no tricolor pelo menos nos próximos 20 meses. A estreia dele só poderá acontecer no Campeonato Brasileiro. Até lá, resta a ele ficar torcendo pelos companheiros na decisão do Campeonato Paulista. Vou acompanhar as duas finais sim, vou ao estádio, passar força aos meus companheiros. Cheguei aqui, peguei um clima muito bom, muito alegre e quero transmitir a minha alegria também, a minha energia positiva para eles. Que Vitor Bueno vai ao jogo, isso é certeza. A dúvida está em qual time Cuca vai conseguir colocar em campo no próximo final de semana. Reinaldo está liberado pelo departamento médico. Hernanes tem boas possibilidades de começar no banco de reservas. E a dúvida está quanto ao atacante Pablo. O jogador continua se recuperando de lesão no departamento médico. Eu sinto um São Paulo, Chico, mais leve. Isso pode favorecer o São Paulo na final, porque ele entra como um franco atirador. Para quem já estava praticamente fora de tudo, lá aquele jogo contra o São Caetano, praticamente eliminado da fase de mata-mata, depois elimina o Ituano, que era favorito, elimina o Palmeiras, que era o maior favorito, né? Vai pegar o Corinthians, o quê? O que vê a lucro. Para o São Paulo, só o fato de ter chegado à final, é claro que quer ser campeão, mas só o fato de ter chegado à final já é ufa, né? Terminamos a competição de cabeça erguida. Eu penso assim. Eu penso que nem você também. Manifestei esse meu ponto de vista ontem aqui, ao lado do Flávio Prado, e eu penso da mesma forma. Eu acho que não tem nada que cobrar desse elenco de São Paulo. O que eles conseguirem é ótimo. Quer dizer, é o tal negócio, se ganhar, tá bom. Se perder, também tá bom. Porque o São Paulo que o Cuca vai fazer não é esse aí. Não. É um São Paulo reforçado por Pato, por Tietê. Por Vitor Bueno. Por Vitor Bueno, quer dizer, é o São Paulo do futuro, né? Mas esses meninos são a base desse São Paulo do futuro. Tomara que, nem o Flávio falou ontem, não vendam ninguém, né? Se vender alguém, estraga tudo. Muito bem, no Corinthians, foco total na decisão do estadual contra o São Paulo. Essa é a chance do Timão conquistar o tricampeonato consecutivo da competição pela 4ª vez na história, uma marca que não alcança há 80 anos. E quem atendeu a imprensa hoje no CT Joaquim Grava foi um dos protagonistas do time nesta temporada. Dia de entrevista coletiva do goleiro Cássio, o grande herói corintiano na semifinal contra o Santos. Acredito que o mérito seja coletivo, assim. Acho que cada um se doou o máximo. De repente, às vezes, um apareceu mais que o outro em alguns momentos, mas o que vale é que o Corinthians chegou em mais uma final, a 3ª final de Paulista seguida. O camisa 12 pegou tudo que dava lá atrás e na longa disputa de pênaltis, que chegou a 16 cobranças, ele quase precisou bater, já que do lado do Corinthians faltavam apenas 3 cobradores, Cássio, o volante Ralf
e o zagueiro Manuel. E, na verdade, eu treino pênalti também aqui, mas não tem interesse nenhum em bater, né? Eu bati antes do Manuel. Quando eu visse ele vindo, se precisasse, eu ia me meter na frente dele. Sem precisar das cobranças de Cássio, Ralf e Manuel, o Corinthians chegou à terceira final consecutiva de Paulistão. O foco agora é 100% no rival São Paulo. Eu acredito que vai ser uma grande final, uma equipe que não interessa se tem jogadores jovens ou jogadores mais experientes, uma equipe que nós temos respeito, mas nós, como equipe do Corinthians, vamos em busca de mais um título. A princípio, para o jogo da ida da grande final do Campeonato Paulista, neste domingo no Morumbi contra o São Paulo, o Corinthians terá força máxima, mas para a partida da volta, o Timão pode ganhar um desfalque. O atacante Cleison, que em vídeo divulgado pela própria TV Corinthians, aparece nos túneis do vestiário do Pacaembu, xingando o árbitro Rafael Claus após a classificação do Timão sobre o Santos nos pênaltis. Com isso, o Cleison será julgado na próxima segunda-feira, podendo pegar de 1 a 6 jogos de gancho. O jogador, portanto, não preocupa para o jogo de ida da grande final, mas para o duelo decisivo, dia 21, na Arena de Itaquera, pode desfalcar o Corinthians. Se a gente for pegar, e se você pegar o vídeo de tudo que era vestiário, então tanta gente ia ser suspensa. Mas eu não acho assim, acho que não foi dentro de campo, acho que no momento nenhum dentro de campo ele faltou com respeito. Sobre o Cleison, ele xingou o Cássio. Falei, esse Cássio pega tudo, mas deu dupla interpretação, foi tirado do ar. Mas foi isso aí, nós vamos fazer a defesa. Medo eu não tenho, não. Tem 32 jogadores lá, se não jogar o Cleison, joga outro. Que falta de cuidado também, né? Tudo bem, passou, né? Mas desnecessário, um tiro no pé, uma coisa que era para promover, acabou. E o Cleison hoje, é peça importante. O Andrés minimizou, mas não é. Ele é o principal jogador do Corinthians nos últimos 3 jogos. Foi o principal jogador. E outra coisa, né? Eu sinceramente, não sei porque a TV Corinthians deu isso aí no ar, né? Corta, sei lá, se fosse saísse na televisão aberta, alguém, um site tivesse gravado... Mas foi ao vivo, não foi? Como é que ia cortar? Foi ao vivo, Como é que ele ia saber que o cara ia falar? Cortar. E aí gravaram, e aí já era. Bom, se o Cleison tiver que cumprir punição, que cumpra. E o Andrés falou, tem mais 30, já jogou a responsabilidade pro elenco, né? Vocês se viram aí para ganhar o título. É uma coisa bem típica do Andrés, ele cobra os jogadores na hora certa. Mas também quando promete bicho, paga também na hora certa, né? Isso aí. Então o Corinthians tem que jogar e jogar para ganhar. Tá certo, Chicão? Já se conectou com as nossas redes sociais? Então pega o celular e anote aí, Facebook/Gazeta Esportiva, Twitter e Instagram @Gazeta Esportiva. Nosso canal do YouTube tá bombando, youtube.com/Gazeta Esportiva. Twitters da galera, cadê? Kleber da Almeida, gente, Filipão com esses números está sendo ameaçado. Perder faz parte do pacote. Time nenhum no mundo vai só ganhar. Avante, palestra e bola pra frente. Concordo. Éder Domingos, o Palmeiras tem bons jogadores, mas em campo não estão rendendo. Hoje pode ser um divisor de águas ou engrena ou a crise se instala de vez. Beleza? Stefano Faria, não curti tanto a atuação do Atlético ontem não, foi melhor, mas nada de nossa, que superioridade. Alex de Castro, boa noite amigos, Corinthians irá vencer os 2 jogos da final do Paulista, 2-1 Morumbi, 2-0 na Arena, vai Corinthians, nunca foi fácil, abraços. Tem o WhatsApp hoje também, da turminha? Tem mais? Boa noite, Michele, boa noite, Celso Cardoso, boa noite, Chico Lang. Eu acho que o Felipão pode cair, pode começar a ter algum risco lá no Brasileirão. Acho que no caso no dia do jogo de hoje ainda não. Abraço. Aqui é o Thomas do... Boa noite a todos. Palmeiras vai perder e o Filipão vai ficar na corda bamba assim. Ele tem que ser mais humilde, Filipão. Bora, tricolor campeão. Samuel Jundiaí, São Paulo. Boa noite, Celso Cardoso, Michele, Chico Lang. Eu sou corintiano aqui da Zona Sul. Sou o João aqui da Zona Sul, mas eu acho que o Palmeiras ganha hoje. Se não ganhar, eu não sei, mas eu acho que ganha hoje sim. É porque a gente deu os números do Felipão, viu? Porque se não desse os números do Felipão, vocês iam tudo falar que ele estava ameaçado. Mas o Palmeiras ganha hoje sim, ganha bonito. 2-1. No comecinho do programa, a gente perguntou se um tropeço hoje coloca o Felipão em risco no comando do Palmeiras, mas não coloca, vai. Deu que não, né? Deu que sim! 64% dos votos, isso é o que os anti-palmeirenses querem, como o Celso Cardoso.
Imagina. O Chico Lang. Eu não. Que é o Felipão da corda bamba. Eu quero paz no Palmeiras. Quero paz. Acabou, gente. Hoje a gente encerra o Gazeta Esportiva. Ah, tinha que mandar um beijo pra a Dona Isabel, esqueci, acho que é Dona Isabel. E pro seu Oswaldo Orizo também, que é São Paulino, acompanha o Aí programa. amanhã o beijo da Dona Isabel, tá bom. É uma telespectadora nossa, que vai fazer 84 anos. E hoje, quem que é? Noite Ilustrada. Noite Ilustrada, minha mãe ama. Completaria 91 anos. 91 anos ele completaria. Beijo.